Sabe aquele momento em que o seu paciente se sente completamente refém das suas emoções? Como se elas surgissem do nada, como se uma situação simples tivesse o poder de arruinar o seu dia? Ele pode dizer: eu não sei porque eu me sinto tão mal, mas depois que aquele e-mail chegou, meu humor despencou. Ou, eu sabia que ia dar tudo errado e deu mesmo. Eu não presto para nada. Olá, eu sou Jéssica Burim, psicóloga, e a minha missão é descomplicar a psicologia, em especial a terapia cognitivo-comportamental, para que você atenda com muito mais confiança, que você fidelize os seus pacientes e que prospere na clínica. Nessa pílula cognitiva, eu quero conversar com você sobre uma ferramenta muito central na TCC, a reestruturação cognitiva. Ela é a essência do nosso trabalho, pois nos permite ajudar o paciente a enxergar que não são os acontecimentos em si que nos afetam, mas a forma como nós os interpretamos. É o processo de identificar, questionar e modificar aqueles pensamentos automáticos que muitas vezes são distorcidos e são disfuncionais e que surgem rapidamente em nossa mente e causam grande parte do sofrimento emocional e comportamental dos nossos pacientes. E vale lembrar, não se trata simplesmente de pensar positivo, mas sim de cultivar um pensamento mais realista, equilibrado e funcional. Para entender como isso funciona na prática, usamos um modelo muito simples e poderoso, que é a base para a maioria das nossas intervenções na TCC. A gente pode utilizar o modelo ABC. O A representa o acontecimento, ou o ativador, a situação, o evento, o gatilho que ocorreu. Pode ser externo, um colega de trabalho, uma crítica, ou pode ser interno, uma lembrança ou uma sensação física. O B representa a crença, ou o pensamento. O que o paciente pensou ou interpretou sobre aquele acontecimento. São os pensamentos automáticos que vêm à mente. O C representa a consequência, as emoções e os comportamentos que resultam daquele pensamento. Vamos a alguns exemplos práticos para ilustrar como o mesmo A pode levar a diferentes Cs dependendo do B. Exemplo 1. Uma crítica no trabalho. A. Acontecimento. O chefe faz uma crítica construtiva ao trabalho do paciente. Então, situação. Cenário 1. B. Pensamento disfuncional. Ele acha que eu sou incompetente, eu nunca faço nada certo, eu vou ser demitido. Cenário 1. C. Consequência. Emoções, tristeza, ansiedade, raiva de si mesmo. Comportamento, isolar-se, diminuir a produtividade por desmotivação, não buscar esclarecimentos. Agora vamos pensar no cenário 2. Com um pensamento mais funcional. Ele pensa, ele está me dando feedback para eu melhorar. É uma oportunidade de aprender e crescer. Esse pensamento provavelmente vai trazer uma consequência diferente. Emoções, curiosidade, talvez um leve desconforto inicial, mas rapidamente substituído por uma motivação. E comportamento, perguntar mais sobre a crítica, buscar soluções, aprimorar a tarefa. Vamos a um exemplo 2. Um silêncio na conexão online. A, que é o acontecimento. O paciente envia uma mensagem importante, a pessoa visualiza, mas não responde imediatamente. Dentro desse cenário, ele pensa, essa pessoa me odeia, eu fiz algo errado, vão me ignorar para sempre. Como consequência desse pensamento, a pessoa se sente angustiada, desesperada e um pouco paranoica. Como comportamento, evita enviar mensagem para outras pessoas ou até mesmo para essa pessoa, cobrar uma resposta, fica ruminando e não consegue focar em outras tarefas. Vamos pensar em um segundo pensamento, mais funcional. A pessoa deve estar ocupada agora. Pode ser que me responda mais tarde, vou focar no que eu preciso fazer. Com esse pensamento, muito provavelmente a pessoa vai se sentir mais calma, com paciência.
e vai se comportar de maneira a seguir com as atividades da vida e esperar uma resposta sem ansiedade excessiva. Nesses exemplos, nós percebemos que o problema não foi o A, que é o acontecimento ou a situação. Eles são fatos neutros por si só. Mas a grande questão é o B, que são os pensamentos. Aqui em inglês é o believe, né? O pensamento que o paciente teve sobre aquele ocorrido. A reestruturação cognitiva entra em ação exatamente nos pensamentos, no B. Nosso objetivo é ajudar o paciente a questionar esses pensamentos automáticos e, se necessário, reformulá-los para torná-los mais adaptativos. E é para isso que existem diversas técnicas que podemos utilizar em conjunto para potencializar esse processo. Além das clássicas perguntas socráticas, que estimulam o paciente a analisar as evidências, buscar interpretações alternativas e considerar as implicações dos seus pensamentos, nós podemos integrar ou empregar outras abordagens. Análise de prós e contras. Nós podemos pedir ao paciente que ele liste as vantagens e desvantagens de acreditar em um pensamento disfuncional e também as de adotar um pensamento mais funcional. Isso revela o custo de se manter no padrão antigo. O contínuo cognitivo, útil para pensamentos polarizados, tudo ou nada, ajuda o paciente a ver que a realidade ele é um espectro e que ele não precisa estar em um extremo ou no outro. Por exemplo, se ele se vê como totalmente incompetente, o contínuo permite que ele se localize entre esses pontos de extremamente incompetente ou extremamente incompetente, percebendo que existem nuances e existem habilidades que são intermediárias. Experimentos comportamentais. Propor ao paciente que teste a validade de seus pensamentos através de pequenas ações. Se ele pensa, se eu for à festa, ninguém vai falar comigo. O experimento pode ser ir por 30 minutos e observar o que realmente acontece. Roleplay. O terapeuta ele pode aqui assumir o pensamento disfuncional do paciente e o paciente se tornar o terapeuta, tentando persuadi-lo, o terapeuta, a pensar de uma forma mais adaptativa. Isso ajuda o paciente a ganhar perspectiva e internalizar estratégias. Ao trabalhar essas técnicas, o paciente começa a perceber que pode haver outras possibilidades de interpretação, muitas vezes menos catastróficas ou mais realistas. Ele aprende a não aceitar seus pensamentos automáticos como verdade absoluta, mas como hipóteses a serem testadas. Se o pensamento B se torna mais funcional, as emoções C se tornam mais reguladas e os comportamentos mais adaptativos. A reestruturação cognitiva é poderosa porque mostra ao paciente que ele não é refém dos seus pensamentos automáticos. Ele tem o poder de questioná-los e, ao fazer isso, de mudar suas emoções e os seus comportamentos. Essa é a base para o desenvolvimento de uma mente mais flexível, mais resiliente e mais autônoma, capacitando o paciente a gerenciar melhor seus estados internos e as suas reações ao mundo. Eu espero que essa pílula cognitiva tenha sido útil para você. Nos próximos, nós vamos poder conversar sobre vários temas que são relacionados a TCC. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de curtir o vídeo, de comentar e de compartilhar com os colegas. A troca de conhecimento é fundamental para o nosso crescimento. Então, meu muito obrigado e até a próxima pílula cognitiva.